Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric Bernardi Fávero Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a depressão. No vídeo anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre a ansiedade, os mecanismos de defesa, as deflagrações de sintomas e padrões de comportamento, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Então, o que é a depressão? A depressão seria uma espécie de segundo mecanismo de defesa. Então, o organismo entra em ansiedade, são deflagrados todos aqueles sintomas e comportamentos, tá? Para nos proteger de um potencial perigo. Só que se isso se torna muito intenso, o cérebro entra nesse segundo mecanismo de defesa, que seria uma espécie de modo de economia de energia. Então nós temos uma tendência de ficar mais quietos, no canto, tristes, só que além de tristeza, seria uma melancolia, algo pior do que a tristeza, tá? Nós temos uma tendência de isolamento, nós apresentamos anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer por coisas que a gente sentia antes, involição, que seria a perda da vontade de fazer as coisas. Nós apresentamos alteração de sono, de apetite, dificuldade de atenção, de concentração, despersonalização, a gente se sente incomodado e acha que não somos mais os mesmos, desrealização, que a gente acha que não vai conseguir mais fazer as coisas, e é uma patologia que afeta o organismo inteiro. Ela é tanto física, quanto mental, quanto psicológica e comportamental. Infelizmente, não há nada mais incapacitante do que a depressão para o ser humano. Ela é, dá para dizer quase que seguramente que um dos, se não o pior sofrimento que o ser humano pode passar. É algo quase indescritível. Então, aquela sensação quase constante de angústia e de todos esses sintomas que eu falei para vocês. Esses seriam os sintomas e padrões de comportamento gerais, tá? Tem outros, por exemplo, a pessoa pode apresentar dores de cabeça, irritabilidade, que tem todos os sintomas que são fisiológicos e tanto quanto os psicológicos, tá? Então ela seria esse segundo mecanismo de defesa. Agora, do ponto de vista fisiológico, você pode ter a depressão que ela é chamada de endógena? Pode, só que mesmo sendo a depressão endógena, tem tanto esses fatores fisiológicos em associação com os fatores psicológicos, tá? E quais seriam os fatores endógenos então? Geralmente algumas alterações de hormônio e outras coisas que o nosso organismo apresenta, tá? Então pode ser as alterações tanto hormonais quanto de outros níveis, tá? E do ponto de vista psicológico, nós temos basicamente duas causas matriz, que seriam causas centrais. Claro que elas podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente a depressão acaba sendo causada, vamos dizer assim, psicologicamente, por perdas de coisas ou pessoas que são significativas para a gente, seja por morte ou por afastamento, ou pela impossibilidade ou dificuldade de se livrar de alguma situação ruim, desculpa, ou que nos cause sofrimento. Tá? Então, novamente, qual seria o papel da psicologia aí? Tentar identificar quais seriam essas coisas ou pessoas que a pessoa que está passando pela depressão perdeu, tá? De alguma forma, para a gente tentar identificar isso, e quais seriam essas situações ruins ou difíceis de se livrar, para que a gente consiga identificar e fazer com que a pessoa consiga modificar isso. Então, nós analisamos isso com o paciente, para a gente tentar identificar de onde que isso está vindo, nós criamos essa consciência dessas questões e, em conjunto, trabalhamos outros padrões de comportamento também, tá? Então, depressão não é frescura, é algo real que acontece com as pessoas, tá? Neste ano de 2020, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a depressão já é a primeira causa de afastamento do trabalho no mundo, tá? Então, para você ter uma noção da gravidade disso, tá? Então, o tratamento é feito então tanto com o psicólogo para ir nas causas desses sintomas, quanto com o médico para ir nos sintomas, tá? Independente se a depressão, do ponto de vista fisiológico, for endógena, ela vai ter que passar, a pessoa que estiver com quadro depressivo, ela vai ter que passar tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, tá? Porque todas essas questões sintomáticas serão tratadas com as medicações psicotrópicas específicas e outras medicações, porque se houver uma combinação de depressão endógena, ela vai precisar de outras medicações para regular outros níveis de hormônios ou outras questões fisiológicas. E desculpa, com o psicólogo, para ir nas causas desses sintomas. Tá? Então essas foram algumas explicações breves, tá?
para vocês terem uma noção do que seria a depressão. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para mim, tanto nos comentários, Messenger, WhatsApp, o que for. Valeu, pessoal. Boa tarde.